Olá, meu nome é Helena Mazotti e estou aqui com vocês para o primeiro episódio do podcast Fala Segura. Um podcast para trazer a realidade da segurança do trabalho, para quem vive no dia a dia, de fato, a segurança do trabalho. Esse é um sonho que estou realizando hoje e estou muito feliz de ter vocês aqui comigo. E mais feliz ainda de poder apresentar essa vinheta que ficou incrível do programa. Vamos lá? E para esse sonho se tornar uma realidade, o podcast Fala Segura conta com o patrocínio da METS, Desenvolvimento em HS, que tem como foco o desenvolvimento humano em segurança do trabalho para treinamentos gamificados e diferentes, customizados para a realidade, assim como o nosso podcast, que tem o foco nessa realidade. E para fazer o negócio acontecer de uma maneira que seja realmente boa e indo com a minha crença que a gente pode fazer muito melhor quando a gente está bem acompanhada, eu tenho aqui comigo 3 mulheres incríveis, né, Gi? É isso! Coisa boa estar aqui com vocês e fazer parte. Sou Gisele Calef. Olá, pessoal. Eu sou a Gisele Pessini. Oi, gente. Eu sou a Adriana Ziemer. E voltamos aqui que a Gi vai conduzir hoje com a gente o podcast. Vamos conduzir juntas, né? Dia especial para você e para nós. Parabenizar você pela coragem e iniciativa. A gente está feliz de se juntar ao seu sonho e fazer o seu sonho crescer e ser nosso sonho também. Lê, quem é você, afinal, na fila do pão, nesse mundão, com crachá, sem crachá? Quem é a Helena? Uau, é muita coisa ao mesmo tempo, né, Gi? Bom, a Helena é uma mulher que nasceu no interior, mas deu uma rodadinha nesse Brasilzão, né? E isso acho que moldou muito quem eu sou. Sou casada com o Rafael, tenho 2 filhos de 4 patas, vira-latas, caramelos, lindos. Sou uma apaixonada por animais, em especial os cachorros. Sou engenheira ambiental, de segurança do trabalho, de prevenção contra incêndio. Costumo dizer que quer saber mais sobre esse mundo, entra lá no LinkedIn que vai ter tudo do meu currículo. Mas eu acho que mais do que isso, sabe, Gi? Eu sou uma pessoa que acredito muito que a gente pode fazer a diferença no mundo para as pessoas. E eu acho que isso que me move a cada dia. E ter pessoas ao meu lado, assim, eu também tenho uma outra crença que é não fazer as coisas sozinho. Tá sempre com gente bem acompanhada. Eu acho que eu faço isso super bem. Eu concordo, acho que eu vou concordar bem com essa parte. As 4 aqui, né? Lê, o que te levou para essa área de segurança do trabalho? Você consegue lembrar o que te levou? Claro, não é tanto tempo assim, gente. Bom, gente, eu fui para a área de segurança do trabalho mais ou menos em 2012. Pensando bem, acho que tem um tempinho, né? Mas quando eu sou engenheira ambiental, gestora ambiental, e eu fui porque o mercado de trabalho exigia, né? A gente via muita vaga de EHS, SMA, e como engenheira ambiental eu não tinha tantas possibilidades. O problema é que eu me apaixonei. E eu fui me apaixonando. Problema ou solução, né? Não sei. É verdade. Problema bom. Primeiro, eu tinha um ranço da segurança do trabalho por conta das normas. Eu ainda tenho esse ranço das normas. E aí, com o tempo, eu fui vendo que a segurança era muito além de normas. Era cuidar de pessoas, era olhar. Então, tem algumas pessoas que eu sigo antes mesmo de ter redes sociais, né? Que a gente seguia antes no livro, sabia a carinha da pessoa. Só na contracapa, assim, do livro, aquela fotinho preto e branco. Você nem sabia se a pessoa era ruiva, morena, enfim. Então, eu comecei a ver a segurança além. Então, isso, sim, fez eu me apaixonar pela segurança. Mas eu fui para uma questão estratégica de mercado de trabalho, de profissional mesmo, pensando em carreira. E é interessante isso que você fala, Lena, porque o ranço, às vezes, não é só a gente como área de segurança, às vezes que fica meio assim, né? Ai, com esse negócio. A área de segurança é muito vista ainda como uma área muito técnica, cheia de normas, meio cansativa, né? Acho que a gente pode começar discutindo, né, nesse encontro, como é que nasceu o Fala Segura? Como é que foi essa coisa que você fala, né? Tô aqui vivendo um sonho. Conta pra gente esse sonho, como é que ele nasceu? Como é que você deu vida pra ele? É incrível, né? Na verdade, quando eu pensei nesse podcast, ainda não tinha nome, não tinha nada. Só tinha, como diz, eu não tinha nada, só um sonho. Mas
A ideia veio quando eu assisti um podcast que era a junção de vários podcasters de segurança e só tinha homens nesse podcast. Eu achei a ideia ótima de entrevistar podcasters, só que me deixou bastante incomodada e inquieta de não ver uma mulher neste lugar. E aí eu pensei, por que não? Mas eu ia fazer esse projeto sozinha, com a agenda desafiadora, com tudo que a gente tem no dia a dia. Será que eu conseguiria fazer esse projeto? Eu falei ali no começo que eu sou uma pessoa de pessoas, né? Eu quero agregar todo mundo e quero que todo mundo vai e corra atrás de uma coisa e junto. Então, lá no ano passado, quando eu vi isso, eu comecei a amadurecer a ideia, comecei a falar com alguns podcasters para entender como que era feito, como que seria o melhor modelo. Então, eu idealizei uma coisa maravilhosa na minha cabeça, né? Depois eu descobri o trabalho que ia dar fazer tudo isso. Descobrimos. Mas o podcast, ele vem, né, ainda sem nome, sem nada, dessa visão de trazer uma representatividade feminina, um olhar diferente, e um olhar de mulheres que fossem diferentes. Já estou dando até um spoiler aí um pouco mais para frente. E nesse momento, gente, quando ainda não tinha nada e tinha um sonho somente, eu falei, a primeira pessoa que eu conversei foi com a Adriana, né? E pensei assim, jamais que ela vai aceitar, porque a agenda dela é tão louca quanto a minha. E aí eu fui pensando em algumas mulheres que todas elas tinham agenda insana, né? Todas com a agenda insana. Eu falei, gente, mas como fazer? Mas quando a gente se juntou, e depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, a gente começou a falar em nomes. E aí a Gi Pessini trouxe pra gente, a gente foi fazendo um brainstorm no WhatsApp. Brainstorm no WhatsApp é uma coisa incrível, né, gente? Mas surgiu de tudo, né? Surgiu de tudo. Mas cada uma pensa em um horário diferente, dá sua opinião e por áudio, por texto, mas vai saindo, né? A gente junta a agenda da mulher, né? E de mulheres empreendedoras, de mulheres que são ali, trabalham em posições estratégicas. Então, acho que é legal trazer até que esse nome, né, veio da Gi Pessini, mas a gente desenvolveu juntas assim a ideia do que tem por trás e tem toda a estratégia que a gente montou também, não é do nada, né? Sim, e eu só cheguei a pensar nesse nome porque a gente já estava ali numa conversa bem aquecida, né? Então, falando sobre o contexto, o que realmente a gente queria representar, quem estava junto. Então, assim, pensando em cada uma de nós, o que cada uma contribuía, para mim veio assim de uma forma muito clara que o Fala Segura vai trazer de verdade aquilo que a gente está falando aqui. Então a gente vai falar sem medo de falar e uma vai de fato estar escutando a outra com o coração, né? E eu acho que essa troca é muito legal. E é muito diferente do que a gente via na segurança até então, né? E é interessante como você fala desse sonho, Lena, e a gente tem vivido esse sonho junto. Hoje acho que a gente está bem emocionada de estar aqui vivendo isso, porque a gente sabe o quanto foi difícil chegar no nome, na marca, na identidade visual. Mas eu me lembro muito bem do dia que a Lena me ligou e contou um pouco da ideia, né? E jogou assim, Dri, e aí, topa? Eu falei, cara, não sei, Lena, pera, deixa eu pensar. É lindo, é super, é demais, mas se eu for, eu tenho que estar junto mesmo, né? E aí eu voltei e fui refletir. Eu falei, cara, eu nunca tinha pensado em fazer parte de algo assim. E o propósito, apesar que não tinha o nome ainda, mas o propósito já era muito, muito, assim, real, sem dúvida, do que a gente queria, ia trabalhar juntas, né? Então, eu fiquei muito lisonjeada quando eu recebi esse convite, e porque me senti tão lisonjeada que eu falei, cara, deixa eu ver se eu consigo aceitar mesmo, porque se eu entrar nessa, tem que ser pra valer. E foi muito legal voltar e falar, Lena, vamos, tô junto, tô no barco, vamos pra cima. E porque é uma questão de prioridades, né, Lena? Eu acho que aí cada uma de nós pode dar a tua perspectiva, mas essa foi a maneira como eu me senti quando eu recebi a tua ligação e o teu convite. Mas o que talvez te inspirou a chamar cada uma de nós, né? Sei lá, o nome brotou, assim, agora eu quero a verdade na mesa. Por que você me escolheu? Como assim, né? Eu tava em Caraíba quando ela me mandou uma mensagem, final de ano, né? O começo de janeiro. Acho que foi começo de janeiro. Aí eu demorei uns dias pra situar, e eu acho que eu não te respondi de cara. Eu falei, nossa, eu preciso digerir essa informação também.
para entender o quanto que isso vai caber na minha agenda, o que seria isso na prática, né? Tem uma preocupação muito grande minha. A gente tem uma série de podcasts no Brasil. De muita qualidade, inclusive. Como é que a gente se destaca nesse cenário sem ser quase que mais uma poluição no mundo frenético de informação? Eu falo poluição porque a gente está sendo inundado, bombardeado de informação. Então, uma preocupação genuína com o que a gente vai oferecer, não só de forma genuína, cuidadosa e transparente, que a gente tem isso enquanto valor, nós 4, mas em termos de geração de valor de conteúdo, que não seja mais um mundaréu de informação nesse mundo, porque até estando na pauta de saúde e vivendo o desafio de quem pratica também, porque os desafios são humanos, eu também os vivo, como é que a gente conseguiria juntas criar alguma coisa que a gente não falasse do que a gente está sendo falado, que a gente não gerasse informação e que fosse ruído, como a gente vai discutir aqui. Então, isso que eu falei, calma, deixa eu digerir, pensar como que eu posso gerar valor e como é que esse podcast se situa num mundaréu de podcasts. Assim como a gente vê o mundaréu de newsletter e um monte de outras informações. Foi isso que me deixou num espaço de suspensão interna para refletir sobre o convite. Acho super interessante saber os porquês, né, de vocês, trazendo um pouquinho, assim, para a perspectiva do porquê, né? A Adriana já é uma amiga que eu tenho há algum tempo, a gente se encontrou neste mundo e deu super match, e aí eu gosto muito das pautas que ela traz, a leveza que ela traz, e da praticidade que ela traz, o que vai ser feito. Feedback então, online, você viu? Ao vivo. Gente, Feedback positivo a gente pode dar ao vivo. E aí a Gi Calef, para mim, traz uma visão que eu não tenho, que eu estou aprendendo cada vez mais. E a ideia era trazer mulheres diversas, que também, né, foi um encontro que a gente se encontrou no empreendedorismo. E no empreendedorismo passamos pelas mesmas fases, temos as mesmas dores, e eu acho que essas dores fizeram com que a gente se aproximasse mais, crescesse. E o que você traz, né, nos 150 milhões de podcasts que você já fez... Só 9, né? Eu acho que você traz muita humanidade na tua fala, você traz muita leveza de assuntos que são pesados, por si só. E que a gente precisa trazer cada vez mais isso para a segurança do trabalho, e eu acho que essa parte ainda está um pouco distante. Então, eu sei que é desafiador estar aqui, mas para mim é muito importante. E a Gi Pessini, eu também pensei, por mais que você acredite que foi a Adri que te indicou, não foi, tá? Tô sabendo. A Adri me falou. Eu te acompanho nas redes, acho muito interessante o trabalho que você vem desenvolvendo com essa questão de mentoria de carreiras, como você se posiciona, e eu acho que aqui a gente quer mostrar mulheres que se posicionam, e todas nós aqui somos mulheres que se posicionam do que a gente acredita, da nossa essência, e muitas coisas aqui a gente não acredita igual. E a ideia é essa. Eu não quero que sejamos todas iguais, né? Que sejamos diferentes para aprendermos e poder dar qualidade e informação para o público. Porque o que é um podcast? É trazer realmente informação. Não é ruído de falar o que não se entende, não se falar a linguagem do dia a dia. Quem está no dia a dia, gente, eu sei que é lindo a gente falar do cuidado, mas lá no chão de fábrica a gente vai falar de cuidado. Mas o que eu consigo, o que é acessível? Se eu não tenho, né? A gente fala muitas vezes de campanhas lindas de segurança, mas se o contexto por trás, né, não é um cenário que as pessoas se sintam seguras para falar, que elas possam se posicionar. Não adianta eu falar, comunique seus incidentes, né? Então, eu acho que aqui a gente quer trazer isso. Quem está no dia a dia da segurança para falar coisas simples que funcionam e funcionam bem, né? E não é aquela estratégia, às vezes, mirabolante. Não sei nem se eu consegui responder, mas entrei aqui. Super. E acho que emocionou, gente. E a Gigi, como é que você se sentiu aí quando você recebeu esse convite? Então, eu fiquei pensando assim, nossa, primeiro que eu nem imaginava que a Helena iria me falar, né? Quando ela me pediu para fazer aquela agenda, meio suspense, assim, no ar. Falei, gente, o que será? E eu nunca tinha imaginado fazer um podcast. Então, assim, para mim veio como uma baita surpresa positiva, assim. Eu falei, nossa, que ideia legal! Eu achei o máximo e fiquei super honrada, assim. Para mim, de fato,
eu tava relacionando muito com a Adri, né? Eu pensei, acho que a Adri que deve ter falado alguma coisa, porque a gente às vezes falava de ter canal no YouTube, de Essa fazer é uma um monte de história que coisa fica pra diferente. qualquer hora dessas num episódio pra contar. A gente deixa para o próximo episódio. E, enfim, a gente falava tanto sobre coisas diferentes, mas jamais pensei nessa ideia. E foi maravilhoso, porque olha que legal, de fato, a gente ter tantas pessoas diversas aqui, mas cada uma contribuindo de uma forma que leva a um lugar único, que é olhar de forma humanizada as pessoas e a segurança do trabalho. Isso, quando a gente fala em alguns lugares, soa estranho. E aqui a gente fala de uma forma leve. E, de novo, tem tudo a ver com fala segura, né? Helena, a gente começou falando um pouco sobre esse ranço com a área de segurança do trabalho. Cara, é chato, é norma. A gente mesmo sente isso, às vezes frustra um pouco, né? E logo no começo você traz isso na tua fala, mas eu queria que você fizesse um gancho disso com um pouco da Mets, né? Você mostrou aqui o patrocínio, cara, baita patrocínio da Mets, tá patrocinando a gente. Cara, a gente vai ter mais oportunidade de falar da Mets. Hoje a gente tem balinha, mas tem mais coisa boa aí vindo por aí. E um conteúdo que a gente já sabe, conhece, que você tem oferecido através da Mets. Então, assim, como que a Mets se conecta um pouco com essa percepção, né? De que as coisas, às vezes, poxa, ficam muito engessadas e tal. Como é que funciona isso? Primeiro, eu quero falar que a gente não fabrica balinha, tá? Ai, A gente mas eu só adoro traz. essa balinha, gente, é muito boa. Bom, a ideia da Mets, ela surgiu exatamente para fazer uma coisa diferente. Quando eu era corporativa, eu tinha um pouco, vou voltar com a palavra ranço, mas era ranço mesmo, desses treinamentos monótonos de segurança, ou que traz só a normativa. Eu acho que a gente tem que fugir. Os treinamentos da Mets não são focados em normativa, e não porque eu acho que não é importante. Acho super importante as normas que a gente tem, elas fizeram diferença até agora, elas têm se mudado, elas têm se atualizado, né? Thanks God aí, obrigada por isso. Mas, dentro do contexto, eu fui estudar gamificação, eu fui estudar facilitação de aprendizagem, eu fui estudar muita coisa para que os treinamentos fossem customizados e que a gente conseguisse desenvolver realmente algo fora. A gente sabe que não é só com treinamento que a gente vai mudar a cultura dentro de uma indústria, de qualquer setor que seja. Mas o treinamento é uma das formas da gente desenvolver as pessoas e se a gente dá alguns insights, a gente mudar um pouquinho o comportamento no sentido da pessoa entender o que tem por trás daquilo. E aí, quando a gente vai estudando andragogia, a gente vê isso mais ainda, que é aquilo que faz sentido. E como eu era essa pessoa que falava assim, nossa, eu lembro que eu era gerente de qualidade numa empresa e falaram assim, eu tinha ficado na segurança há algum tempo, mas eu ainda tinha um pouco de ranço. Aí falaram assim pra mim, não, você tem que ser presidente da CIPO. Nossa, eu queria morrer. Aí que já não gostava mesmo. Mas aí é muito isso. Quando a gente começa a fazer diferente, aquilo que, né, não ser só pelo obrigatório, começa a fazer sentido. Quando a gente vê os porquês, tudo faz sentido. Então, na Mets, é isso que a gente tenta fazer. É buscar e entender o cliente para customizar para as dores reais dele. Porque não adianta, se eu nunca fiz uma análise de acidente na vida, eu querer fazer um FRAM. Né? Eu preciso começar, talvez, pelos acidentes mais simples, por uns 5 porquês que seja, por mais que ainda as pessoas tenham dificuldade de fazer uns 5 porquês, mas essa era a ferramenta que eu fazia quando eu era supervisora de produção no chão de fábrica. E funcionava. Claro que funciona mais para equipamento do que para seres humanos, mas a gente precisa começar por algum lugar. E tudo que a gente começa, eu acho que serve. Numa empresa que já está um pouco mais avançada, aí sim, a gente pode chegar, e aí eu não dou treinamento de FRAM, tá? Ainda estou aprendendo, mas a gente pode chegar por métodos um pouco mais avançados, nem que seja uma árvore de causas, a gente falar de fatores humanos e organizacionais, a gente falar de outras coisas. Mas a Mets, ela tenta entender o momento dessa empresa para poder fazer um treinamento customizado, personalizado para aquele time ali onde vai. Então, nosso enfoque é principalmente ali na média, liderança. Por falar em liderança, como que você trabalha a questão de estratégia dessa liderança e do time de EHS? Então, com o time de EHS, a gente faz um treinamento, um desenvolvimento para a estratégia mesmo, para que eles comecem a entender, e isso porque eu tinha uma dor muito grande, que mesmo meus engenheiros, coordenadores dos meus times,
não tinham muita facilidade em entender indicadores, não tinha esse entendimento da necessidade de fazer os lobbies, que a gente precisa dos cafezinhos ali, e não tinha uma visão macro da companhia, aquela visão de voo. Então, o que eu trago para eles é trazer um pouco dessa visão. Então, é trazer não só as ferramentas, porque a ferramenta que a gente usa para desenvolver a estratégia é o de menos, né? Se eu vou usar um Fit for Purpose, um BSC, o que eu for usar, independe, mas o que tem que ser feito, eu tenho que ter. Não adianta eu querer falar com o leads, eu sei que muita gente, já estou estudando sobre isso, falar, mas não adianta ter indicadores, porque os indicadores não dizem tudo. Vai falar com o CEO que você não tem indicador para levar. Desculpa. Você tem que falar a linguagem de quem você está conversando. Então, assim, linguagem do negócio. E a linguagem do negócio é isso. Então, o meu foco... É aquilo, né? O que não pode ser medido não pode ser gerenciado. E a segurança muito operacional também não mostra valor, né? Exatamente. Então, é uma forma de ter estratégia para o negócio e para a própria área também, né? Exatamente. Mostrar que está ali conectada com o negócio, certo? E aí, o que eu mostro para eles? A gente começa falando da missão, visão e valores da empresa. Porque senão você desconecta a segurança. A gente fala muito em conectar a segurança ao negócio, mas eu sei a missão, visão e valores da empresa em que eu estou. Quais são essas missões, visões e valores que estão conectadas à missão, visão e valor de EHS? Da onde surgiram os indicadores? A gente faz indicador lá de acidentes. Mas o que tem de indicador objetivo macro da empresa que está alinhado a acidente? E esses indicadores, eles são realmente tratando da saúde ou são indicadores de vaidade? Por exemplo, um indicador de acidentes, para mim, é um indicador de vaidade. O indicador do número de horas de treinamento, ele não me traz nada se eu não falar de eficácia desse treinamento de alguma maneira. E aí eu tenho que transformar também em números financeiros. É meio boring às vezes, né? Mas eu particularmente sou uma pessoa de números e gosto. Acho que é super interessante a gente trazer isso. E quando a gente for descendo, aí a gente vai mudando nossa linguagem. Então, quando a gente fala do desenvolvimento dos times de segurança, a ideia é desenvolver essa mentalidade e desenvolver este trabalho de mudança ali do planejamento estratégico da área, para ela estar realmente linkada ao planejamento estratégico da empresa. Bom. Mas sabe quando você fala sobre a medição, por exemplo, das horas de treinamento, né? E eu atuei bastante tempo em RH, eu muito tempo fui crítica desse levantamento de horas. Mas ele é importante para a gente entender também, olhando para histórico, o quanto que a gente está investindo em desenvolver e capacitar pessoas. Então, quando a gente olha em termos de orçamento ou de horas de homem treinada versus a necessidade que a gente tem de aumentar a capacitação com essa questão de novos skills que se precisam, eu acho que essa mensuração de horas, ela não acaba sendo só um indicador, uma métrica de vaidade. Ela acaba sendo até um termômetro da organização, comparado ao mercado, o quanto que a gente tem feito dentro da organização e qual é o gap que a gente tem entre aquilo que tem que ser treinado. Por exemplo, você começa a olhar quantas horas de treinamento tem numa integração, quanto tem treinamentos, por exemplo, regulatórios, como as NRs, versus o gap que a gente tem. Acho que ela acaba dando sempre um parâmetro para a gente do quanto que a gente, de fato, está investindo em educação para transformar a realidade dessa organização, sabe? É o começo, né, Gi? Eu acho que é um indicador embrionário, mas ele traz um como se fosse um termômetro, né? Vamos dizer assim, níveis de maturidade de medição. E para mim é o mais embrionário, que parece ter vaidoso, mas é a partir dele que a gente desdobra muitas outras coisas, que você pode abrir esse indicador em outros leques, né? Eu entendi pelo que a Helena falou, que vai além, né? É entender o desenvolvimento humano, de fato, né? Não só o número, ter o número de treinamento, mas também entender se a pessoa realmente capturou aquilo que ela deveria. Com certeza, a eficácia que ela então, traz. Né? A questão da eficácia pode ser um segundo indicador também, né? Pode ser formas diferentes de medir. Porque quando a gente fala de um indicador de saúde, pensando no Fit for Purpose, né? Eu tô pensando nessa ferramenta. Ele vai realmente medir o quanto aquilo está sendo eficiente. Então, por isso que eu trago da eficácia. Eu acho que se você não tem nada, é melhor você ter um indicador de horas de treinamento. Se você tivesse comparativo com o mercado, eu acho que ele faz mais sentido.
E talvez para É você histórico, né, conseguir, também. Pra poder comparar um dia dentro da própria empresa, você vai ter que começar de algum ponto, né? conseguir um budget, alguma coisa assim, mas eu não vejo nele tanto assim, tá bom. E o que que eu faço a partir, porque assim, o que que eu faço a Sim, partir desse número? qual a leitura que eu tenho a partir do número, né? Então quando eu falo de eficácia, acaba que eu já falo assim, não, beleza, só que é muito difícil a gente medir eficácia. Você que é desenvolvimento humano Mais puro, é difícil, ali ainda que mais difícil ainda, né? Porque quando é você muito fala, eu vou difícil. investir em capacitação de liderança, que seja em HS, que é o nosso foco, Uhum, o retorno não é imediato, né? Essa Não. conversa de ROI é bem complexa. é. Porque, assim, o quanto de prejuízo eu vou ter se eu não fizer. Isso é muito mais fácil mensurar. Agora, quanto que eu vou ter de aumento de capabilities, accountability e produtividade, que é a conta final, ela é uma conta um pouco mais... Até porque você não consegue medir uma sala de 30 pessoas, qual que é o nível de avanço que aquela pessoa tem com aquele conhecimento. Cada um vai andar de acordo com o seu próprio nível de conhecimento, Mas porque né? cada um de Aprendizagem. nós É único. aprende de uma De uma maneira forma, diferente, né? exatamente. Então, às vezes, a gente tem É. enfim, um meio de passar o treinamento, e para uma pessoa ela é mais visual. Então, se aquilo não tiver escrito, não adianta nada estar falando. E ir numa sala, quando a gente está falando de segurança do trabalho, que a gente tem um público tão diverso, e às vezes que vem, né? A gente lida com públicos em níveis hierárquicos diferentes, de culturas diferentes, né? Tantas empresas que a gente vai ver que é uma empresa multinacional, que está lidando com... Se dentro do Brasil a gente já tem culturas tão diferentes, então é muito difícil realmente a gente chegar nesse lugar, né? De garantia e eficácia. Será que os caras Mas realmente... a gente garante que se não tiver, vai ter problema. Isso a gente garante. Agora, você falou do lei, ROI, né? que é Muitas difícil a vezes. gente medir para treinamento, com certeza. Às vezes a gente consegue custo evitado, né? Como Boa. você falou. Porque aí, na segurança, assim, É risco, né? 99% é custo evitado por causa disso que você falou. Então, a gente reduz o risco. Quanto? A gente vai lá para as matrizes de probabilidade e risco para poder trabalhar em cima daquilo. É muito louco esse negócio de capacitação, de neurolinguística e tudo, que é a maneira como a gente se comunica, que a gente passa informação. E eu acho que uma maneira da gente entender também se isso está acontecendo é ir vendo o avanço efetivo. E aí não é no indicador, porque esses indicadores finais que a gente olha como, seja horas de treinamento, ou se teve ou não acidente, né? Tem todos os indicadores de meio ali, né? Que estão levando para aquele lugar. E às vezes, quando a gente vê que algo saiu fora, a gente teve um acidente, sei lá, a gente coloca em xeque todo o resto, né? Às vezes a gente para e pensa, nossa, mas o que será que a gente fez de errado? Vai indo tudo tão bem e tal, não sei o que. Não tem nada de errado, é que esses soluços também acontecem, né? Então, o quanto que quando a gente fica preso só no indicador, que são importantes, e para cada nível também a gente tem que levar de uma maneira diferente, mas o quanto ele, às vezes, vai driveando toda uma estratégia que, às vezes, aquele indicador não está refletindo, né? Aí nós temos um problema, porque, na verdade, o indicador, meu ponto de vista, ele é bem o drive, como você falou, ele é o direcionador. Se o resultado está sendo diferente do esperado, provavelmente nós definimos indicadores equivocados para esse gestor, né? Porque ele é meio, né? O indicador deveria ser o meio. A gente tem uma foto com o número, mas ele direciona para onde vai o negócio. E é isso que eu acho que às vezes falta um pouco. É a análise. Análise aprofundada do negócio. Porque não adianta, né? Um dia... Eu brinco que parece minhas aulas de inglês. Aí o professor fala assim, como que tá esse gráfico? Aí lá em inglês, né? No meu inglês não super mega ou avançado, fala, tá aumentando, tá diminuindo no gráfico, né? Mas não é isso, é o que está acontecendo por trás daquilo. E será que a gente está fazendo essas análises aprofundadas? E aí eu acho que tem muita coisa por trás, inclusive será que a gente está tendo tempo no trabalho para fazer isso? Ou será que a gente teve esse direcionamento, a gente teve esse letramento de como fazer essas leituras? Eu reflito um pouco sobre isso. Fiquei pensando numa outra questão aqui, que é o quanto que esse projeto, Lê, que a gente está conduzindo aqui em conjuntos, vai dar conta desses silêncios que a gente vê na área de segurança, na área de HS de forma geral, e também os ruídos que acontecem dentro da área, né? À medida que esse espaço é um espaço de escuta, de quem a gente convida, da gente mesmo umas com as outras, e até de fala, que é uma oportunidade gigante de fala, troca de experiência e de aprendizado. Como é que você vê isso em relação às práticas corporativas e como é que a gente leva para o outro lado? Então, Gi, eu vejo que esse podcast, a ideia é trazer pessoas que estão no dia a dia. E com esse trazer, eu acho que a gente tira um pouco do silêncio corporativo que já existe, porque a gente vai escutar quem de fato está ali na prática fazendo acontecer em EHS. Então, a ideia não é trazer só os maiores estudiosos, os pensadores, as pessoas
né, que são aí Os cientistas. os cientistas, exatamente, super referência, que está numa empresa de ponta, porque a realidade do Brasil não é uma empresa de ponta. Não é a gente conseguir aplicar tudo que está na ciência, né? E, infelizmente, essa é a nossa realidade. A gente quer trazer essa realidade. Então, com isso, a gente tira um pouco desse silêncio. E aí já fica a dica que a gente vai ter episódio somente, simplesmente, para você que queira participar e trazer a sua voz. A gente quer te escutar. Então, em breve, vão ter mais notícias por aí saindo. Bom, dito isso... Depois desse spoiler, como é que o pessoal segue assistindo, assim? Eles já vão ficar pensando onde é que eu me inscrevo, pra onde eu mando meu nome. A gente começa... Eu sou a rainha dos spoilers, então eu dou spoiler e saio correndo. Mas e de ruído, eu entendo que é a mesma coisa. A gente trazendo aqui para pessoas para falar, e a gente tem a realidade. E quando a gente fala da realidade de quem vive, a gente começa a trazer diferenças. E aí o ruído ele vai existir no seguinte sentido. A gente vai ter pessoas com opiniões diversas. E é isso que a gente quer. E aí você, como telespectador, vai poder entender e ver o que faz mais sentido para você daquilo que a gente vai trazer de informação. Então, eu vejo muito nesse sentido. E, Gi, vou jogar para você. Opa, volte! O que você acha, né? Do que a gente pode fazer diferente para isso? Para reduzir o silêncio e o ruído organizacional e trazer esse momento diferente aqui dentro do podcast Fala Segura. Eu acho que o que tende a diminuir o ruído e até o silêncio às vezes é proteção também, né? Quando a gente vai falar bastante de segurança psicológica aqui com a minha participação, obviamente com a experiência de vocês, mas a gente não fala porque a gente tem pouco prejuízo quando a gente não fala, muito mais que quando a gente se expõe. Então, tem este tipo de silenciamento, tem o silenciamento de quem deixou de contribuir, não porque não teve segurança psicológica, mas porque não teve uma ideia validada, porque desistiu dessa organização em termos de contribuição. Eu acho que tem um espaço de escuta, no meu ponto de vista, como um espaço de cura das relações, como ferramenta de cuidado, como ferramenta de transformação, porque quando a minha escuta ela é de fato atenciosa, e aí eu posso entrar um pouco em CNV aqui, que eu estou uma estudante do tema, quais são as necessidades desse outro? Como é que eu me conecto com essas necessidades? Porque a gente está com mais ruído, porque a gente está com uma grande necessidade de fazer acontecer, de ter visibilidade, e a gente pode ir tanto para as mídias digitais, todo mundo está precisando ter voz, nós estamos aqui também buscando a nossa voz, mas eu acho que esse caminho que a gente busca no coletivo aqui vai ensinar a gente a voltar para as nossas realidades, porque todas nós estamos empreendendo, estamos no mundo corporativo, então ele acaba sendo um espaço educativo à medida que a gente ouve e aprende, e um espaço de encontrar possibilidades dentro dessa mesa, onde a gente vai navegando em perguntas, em experiências que nos levem a nossa regra para outro patamar, aonde que a gente, inclusive, como participantes, né, dessa mesa, mediadoras, temos também a oportunidade de construir uma realidade diferente. Porque eu acho que o espaço de fala e escuta de conhecimento, ele é um espaço, ele é sagrado do ponto de vista de que ele tem que ser para além de vamos falar. Sim. O que a gente fala com aquilo que a gente traz aqui? O que a gente faz com aquilo que a gente ouve? Então, eu acho que a gente deve, em algum momento, refletir sobre tudo isso e ver como é que a gente leva para o nosso dia a dia para construir um mundo com mais impacto. Porque os nossos propósitos têm uma similaridade em termos de... é centrado em gente. Né? Então, como é que eu levo lá para as minhas palestras, treinamentos, ou para o meu exercício de ser uma pessoa melhor nas minhas interações, que esse é um trabalho que eu tenho diário, é isso que eu estou participando e construindo aqui. Então, acho que o silêncio, o ruído, à medida que a gente se escuta, que a gente para, que a gente digere, que a gente convida a gente para falar coisas que a gente não está acostumado a ouvir e que a gente devolve para o mundo que a gente está discutindo aqui. Olha só. Acho que é Agora isso. já tô Nossa, aqui reflexiva, né? Não, e é bem legal essa questão da segurança psicológica. Eu pensei muito sobre... Eu não sou expert no tema, né? Mas a gente vive isso muitas vezes, né? De deparar com ambientes onde as pessoas não falam porque não sentem essa segurança psicológica. E aí eu entendo que dentro da estratégia
quando a gente vai falar sobre estratégia de HS, é como que a gente, no papel que a gente exerce hoje, ou que a METS, através do, né, vocês que empreendem, que tem uma voz que não está ali conectada com algum interesse de uma companhia também, como que na estratégia a gente Voltar com desenvolve... mas eu digo sem um conflito de interesse, sim. sem um conflito de interesse direto, né? Mas como que dentro da estratégia, Lena, você entende que pode ser trabalhado esse tema também de segurança psicológica, com capacitação de liderança? Você já se deparou? Como é que funciona isso? Eu percebo quase sempre a necessidade de, além de treinamentos de segurança psicológica, mas principalmente para líderes, né? Eu acho que a questão da comunicação não violenta, do CNV, que a Gi falou, eu não entro nesse tema, óbvio, eu sou engenheira de segurança, enfim, não é um tema da minha expertise, e quando me falam sobre segurança psicológica, eu já jogo para a Gi Calef, né? Não tenho uma pessoa que eu confio, pode conversar com ela, mas o que eu vejo que para além de treinamentos e desenvolvimento desses líderes em relação à segurança psicológica, a gente precisa criar uma organização que, como eu estava falando da pressa, né? Será que a gente tem tempo? Será que a organização deixa e a gente ter tempo para fazer as coisas e escutar com qualidade? Será que dentro da organização somos nós líderes? Eu, como head de EHS, estou junto com a RH, trabalhando questões organizacionais, né, os fatores organizacionais ali para olhar turno, escala de trabalho, olhar tudo isso para que exista um tempo para as pessoas conseguirem com qualidade escutar seus liderados. Porque muitas vezes tem tantas atividades e tudo para ontem, que as pessoas, os liderados também não conseguem. A gente coloca muita coisa em cima dos líderes. Eu falei liderados, né? Não. Os líderes também não conseguem fazer tudo que eles precisam fazer. Então, a gente sobrecarrega, principalmente aquela média liderança, que fica ali entre os líderes mais altos, aí a alta liderança e embaixo, e eles estão sendo esmagados da quantidade de demandas que a gente passa. Será que o span of control, lá, a quantidade de pessoas embaixo daquele líder é o suficiente? Aí, navegando esses mares, eu vejo líderes operacionais com 30, 50 pessoas embaixo. Eu ouvi alguém falar essa semana, não sei qual foi, não lembro, no evento que eu participei, que há uma tendência global aí de que esse span se amplie, ou seja, que cada pessoa, cada líder tem um número maior de liderados. Pensando que as pessoas precisam ter mais accountability, mais autonomia, e que para isso, portanto, elas precisariam menos de, entre aspas, um senhor feudal dando as ordens. Do ponto de vista da autonomia, eu acho saudável, porque a gente vê, inclusive em termos de NR, a falta de autonomia como um modelo opressor de gestão e de trabalho. Eu mesma não dou conta de trabalhar em organizações onde eu me sinta com pouca autonomia, até porque eu me sinto, além de travada, subutilizada. E prefiro muito mais ser demandada e, obviamente, bater a continência no sentido de que estou indo ou não no caminho certo, do que ter um microgerenciamento. Por outro lado, quando a gente aumenta o número de colaboradores abaixo desse líder, você está também diminuindo o número de conexão, a qualidade da conexão. Porque quando a gente fala de segurança psicológica, tem um componente muito importante de times de alta performance, que é a alta sensibilidade social. É conseguir perceber o outro, perceber a diferença de tom de voz, diferença de comportamento. E se isso se amplia, e tem um número que os estudos mostram, que é o número médio adequado para a formação de times, que vai até 14, você acaba perdendo essa conexão, essa percepção do outro, que aí em caso de saudabilidade a gente tem um comprometimento. Então, tudo vai ter bônus e ônus. E Gi, até trazendo, achei super importante, porque assim, a gente fala isso em global, né? O Brasil é um país em que as pessoas são de conexão. Tem uma questão cultural, latinos, né? Somos latinos, exatamente. Então, a gente distancia, para mim, assim, eu acho que o modelo de gestão, talvez, de comando e controle, de o que esse líder está fazendo, se ele está gerenciando a pessoa, entre aspas, né? Porque eu acho que a pessoa é muito complexo para ser simplesmente gerenciada. Mas, assim, eu digo de criar conexão. Esse líder precisa criar conexão. E nós, brasileiros, precisamos desse cafezinho. A gente precisa do café com bolo no meio do expediente, do aniversário do fulano, que a gente vai almoçar. E pensando nas operações, principalmente, como que eu vou, né? A troca de turno.
Enfim, eu acho que tem dois lados aí, mas eu fiquei refletindo muito em nós brasileiros, como que a gente vive sem essa conexão, essa Não, e sem proximidade, conexão, né, Lê? A gente não tem condição de confiança, porque a confiança passa pela conexão, né? Quem é você? Como essas pessoas funcionam no dia a dia? Quanto que eu me importo com você e vejo que você está reagindo diferente? Esse é o princípio básico para a gente começar a ter credibilidade na pessoa, porque tem a confiança a nível pessoal e a confiança a nível de entrega, né? São dois eixos. Então, se eu não conheço o outro e eu não consigo me conectar com esse outro, dificilmente eu vou conseguir construir confiança. O que na segurança psicológica, isso tende a estar comprometido, né? É um espaço onde a gente consegue se relacionar enquanto time de forma mais saudável para ter um resultado melhor. E o produto final acaba sendo a confiança, o engajamento, enfim. Quando a gente fala de segurança do trabalho, eu vejo muito, sem a segurança psicológica não tem segurança do trabalho, porque a pessoa não vai se sentir apta o suficiente para falar sobre segurança, ela não vai relatar os quase incidentes, ela não vai relatar os incidentes, ela não vai trazer ideias de melhoria. E a gente quando fala de segurança do trabalho, não é só norma. E muitas vezes, falando em tem estratégia, eu vejo assim que dentro da estratégia de IHS, primeiro, né, você faz um diagnóstico. Eu acho que nós aqui estamos bem alinhados. A gente faz um diagnóstico, entende como que está a situação, e olhando tanto para atendimento legal, óbvio, a gente precisa olhar, olhando para a cultura, olhando para todos os integrantes ali de segurança. E aí, depois que a gente faz isso, depois que a gente faz esse diagnóstico, a gente faz o planejamento, monta os indicadores, usando ferramentas que vão me dar indicadores que sejam realmente bons e vão dar uma visão para a gente. E mais que isso, quando eu faço esse diagnóstico, eu entendo esse tipo de situação. E aí não adianta, a segurança não vai conseguir fazer nada se ela não estiver alinhada ali com RH, com operações, com tudo isso, porque a gente tem que mudar um pouco do contexto, né? E ver até onde, o que é mais importante naquele momento. Na sua experiência, Helena, você tem trabalhado primeiro com a liderança ou com o time de HS? Quem que é o maior desafio, assim, inicial? Eu acredito que primeiro a gente tem que trabalhar o time de HS. Eu acredito, na minha experiência corporativa, eu sempre fiz isso, trabalhei o time de HS, desenvolvi o time, e os times de HS precisam querer ser desenvolvidos também, né? Porque a gente vê muitas vezes time de segurança, saúde e meio ambiente ainda querendo viver só de normas. E aí eu né, já entendo que não é bem assim, ou chegar e convencimento, porque tá escrito na norma, gente. Acho que nem meus sobrinhos falam, tia, porque tá lá escrito, né? Tá escrito na norma, mas o que significa aquilo? Para que aquilo vai me ajudar? Então, a gente tem que trazer soluções para a empresa. Então, esse time de EHS, eu vejo que precisa ser desenvolvido não só em soft skills, né? Algumas vezes na parte técnica também, mas precisa ser desenvolvido em como se posicionar e olhar para o além da norma. Então, eu vejo muito assim. Hoje, como consultora, então, o que eu faço muito mais? Eu desenvolvo muito mais a liderança do que o time de EHS. Por quê? Teoricamente, o time de EHS é desenvolvido internamente. E eu, Gi, sinceramente, vejo que falta investimento para o time de EHS. A gente consegue muito investimento para o cliente. E a gente esquece que a gente precisa se desenvolver. Que se eu desenvolver, né? Fica até a dica, gente. Se eu desenvolver o time de segurança do trabalho primeiro, esse time de segurança do trabalho vai ser mais capacitado para desenvolver suas lideranças internamente. Então, você não vai precisar o tempo todo estar chamando o consultor externo, como eu, por exemplo, para ir lá fazer. Para mim, tá ótimo, assim, tá super funcionando. Pode continuar. Particularmente com o meu time, eu sempre coloco para que eles participem junto. De fato, a iniciativa acaba sendo muito para a liderança, na maioria das empresas pelas quais eu passei, mas de fato o nosso desenvolvimento para mim é o grande desafio. Então eu coloco meu time para participar de todos os eventos, palestras, treinamentos, para que eles entendam e aprendam ainda mais, por mais que saiba do tema. Vai voltar sabendo um pouco mais e melhor. E aí vai desenrolando para que a cultura aconteça, né? E aí a cultura é um outro tema. E nesse ponto sobre envolver o time de segurança, né, de HS, entendo que quando você fala muito além também, Helena, tem muito deles se conectarem com o que é o negócio. O que o negócio fala, o que é importante também, porque senão a gente fica numa linha, né? Às vezes, muitas vezes, o time de HS tá certo, tem uma norma, tem algo, tem uma necessidade, e a gente vai caminhando numa linha. Mas a
gente vê, às vezes, a empresa puxando numa outra, porque existe um contexto muito maior que está além. Então, como que a gente vai convergindo isso, né? Para que a gente vá falando a mesma língua, para que a gente vá caminhando junto e mostrar que a área de segurança está aqui para impulsionar, seja lá o que é feito na empresa, no final do dia aquele produto tem que ser vendido. Todo mundo quer, tá no mesmo propósito, mas tem que ser vendido com segurança, com qualidade, gerando benefícios, gerando lucros, senão também não é só fazer... Então, assim, é um negócio meio que, às vezes, ainda com os times de segurança, é um pouco difícil de tirar dessa caixinha, né? Eu brinco que quem faz segurança, quem tá numa empresa que faz segurança do trabalho, sou eu que tô na Mets, né? Que a gente faz segurança do trabalho. Então, você não, cada uma de vocês aqui fazem outras coisas, que é o produto final da empresa onde vocês estão. Então, o que eu percebo, sabe, Dri? O time de segurança, ele conhece operações muitas vezes muito bem, mas ele não conhece o processo da empresa como um todo. Ele não sabe como funciona um comercial. Ele não sabe como funciona o setor de compras, a não ser quando ele vai comprar, e olha lá que às vezes ele não sabe nem usar um sistema para fazer uma compra. Ele não entende, né, o core business mesmo ali de tudo que dá suporte. A gente precisa sair do processo só. Não, eu conheço o processo da empresa, mas conheço lá a produção de cerveja, por exemplo, né? Para não dar nenhum exemplo daqui. Uma produção de cerveja, da linha de cerveja. Tá bom, mas como que funciona até... Depois que invasou e foi mandado para o CD, como que é que essas pessoas vendem, né? Os representantes vendem? O que tá vendo de novas bebidas? O que a empresa faz? Quais são as áreas que fazem essa empresa mexer? Eu sei que é difícil a gente ter e essa é a visão de voo que eu falo. Então, eu preciso entender o negócio além. Então, quando a gente vai fazer esse desenvolvimento com o time, eu entendo que a gente precisa dar para eles subsídios para eles entenderem. E aí, eles tomarem as melhores decisões. Porque aí sai desse microgerenciamento também, que eu tenho que ficar decidindo tudo. E aí, eu preciso ser aquele líder que está ali do lado. E dá mais trabalho pra gente, no final, que é líder, né? Eu acho que quanto mais autonomia a gente der, mas a gente tem que dar subsídios. O ponto que você falou, acho que é importante, né? Que você fala, né? Que vocês de segurança fazem segurança. É que todo mundo tem que fazer segurança. Essa é uma visão que as empresas têm até um pouco distorcida. Não, aconteceu alguma coisa... de acidente chama segurança, né? Todo mundo tem que fazer segurança dentro da empresa, senão não há uma empresa segura. Sem dúvida. Né? Mas aí é o core business, né? Assim, acho que o core business de uma empresa sim. Acho que é para quem está nos ouvindo, né? A segurança não é da área de segurança, né? Sim. A segurança é minha, sua, todo mundo que estiver dentro dessa empresa. Gente, e agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês... Pode ir, produção. Ela pode fazer pergunta, produção. Eu posso entrevistar. Meu Deus, ela pode tudo, socorro. Como tá sendo para vocês esse podcast? Olha, não este episódio. O podcast eu achei que fala ela fosse segura. fazer assim, como foi essa primeira noite de amor? Não, como que... Eu sei como vocês receberam... Eu sei como vocês receberam a notícia, mas como foi vocês receberam a notícia e trouxeram aqui para mim como foi? Como foi realmente concretizar esse podcast Fala Segura? Olha, posso começar aqui. Acho que foi desafiador, tem sido desafiador. Porque acho que nenhuma de nós imaginava o que é o trabalho por trás de um podcast. Começa com um sonho muito lindo. E né? E quando a gente vê ele tomando forma assim, o coração a milhão, né? A ansiedade. Mas é desafiador do momento que se sonha, que convida. E pra gente que foi convidada e hoje tá aqui vivendo junto esse sonho, a gente vê que só as coisas que valem realmente a pena, elas têm um custo. De fato, elas têm um custo. Isso aqui vale a pena. Pra mim, vale muito a pena. E tem um custo. Né, que a gente sabe o que custa para cada uma de nós, né? Mas para mim participar disso, de algo que eu falei, a gente até brincou, eu e a Gi, né? Nós trabalhávamos juntas. Uma vez a gente falou, quem sabe um dia a gente faz um canal de YouTube juntas, tal. A gente tava nos dando, que legal, mas aquilo era uma coisa tão distante. Então, para mim tem sido... É que é mais fácil sonhar, né? É mais fácil, né? E aí quando você fala, cara, vamos para cima e caraca, é um monte de dificuldade, será que vai dar certo? E como é que se não ficou bom ainda, não volta, vamos insistir, o negócio tem que ficar do jeito que a gente quer e tal. Pra chegar aqui e ver isso, então assim, hoje o que eu tô sentindo, Lena, além de uma gratidão enorme por você ter me convidado pra fazer parte, viver isso com você, porque acho que tem que confiar. A gente tá falando de confiança aqui, porque pra viver isso,
A gente tem que confiar uma nas outras, porque a gente tem que ter segurança psicológica para poder falar o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que tá legal, o que não tá. Então, assim, acho que o meu primeiro sentimento aqui é de muita gratidão, né, por ter confiado em mim para viver isso junto. E, assim, uma sensação de felicidade, de, cara, estamos vivendo. E, assim, eu penso muito nisso, que as coisas que custam, que valem a pena, elas vão nos custar algo. E tem sido muito gostoso viver esse dia em especial, nesse primeiro episódio, em que a gente pensou, idealizou tanto, e tá ficando muito melhor do que a gente pensou. Bom, para mim, de fato, como eu falei, né, nunca imaginei viver essa experiência, mas eu acho que desde a primeira conversa a gente já começou a construir Falou a pessoa que tem pouquinho. várias câmeras, né, inclusive no carro. Verdade. O pessoal não tá vendo, mas a gente tem várias Eu câmeras não além pensei, dessas. Eu não pensei, mas eu tenho câmera pro outro lado. Nunca imaginei. Bem observado. Muito bom. Pois é, qualquer dia eu conto essa história do carro. Vai lá, gente. Mas, assim, eu vivi essa experiência, assim, de uma forma muito intensa, sabe? Foi muito legal, porque a nossa conversa inicial foi bem profunda já, mas já foi surgindo ideia ali, né? E eu tenho certeza que para todas aqui foi um pouquinho disso, já na primeira conversa. E depois de todos os desafios, né, que a gente já teve para chegar aqui, desde o nome, a gente chegar na arte, no logo, decidir o local onde a gente faria, né, de fato, a gravação. Então, tudo foi pensado aqui, as 4 juntas, conectadas, e cada uma com a sua ideia diferente, trazendo aquilo que podia realmente ser ainda melhor. E a gente colocou um pouquinho da gente, mas sempre melhorando aquilo que a outra também falava. Então, de fato, essa fala segura. Então, é muito gostoso, né? A gente viveu isso ao longo dos últimos meses e ver concretizado aqui tá sendo um sonho também. Então, muito legal. Obrigada. E o meu convite, assim, o convite que eu recebi veio de uma forma inusitada, mas, de fato, tem sido também o meu sonho. Então, é muito legal, porque foi um sonho inicialmente seu, que você compartilhou, e que agora é nosso. E olha que legal, a gente tá junto aqui realizando esse sonho, né? Muito bom. Bom, pra mim, como tá sendo, né? Tá sendo nesse exato momento, inclusive, me veio uma frase eu acho que é um escritor português, mas eu não me recordo, que é: caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. E eu trago muito para minha vida, até empreendendo, quando eu vou dar um novo passo, eu digo, eu não sei o que será esse novo passo. Eu acho que eu sou uma buscadora nata, eu acho que a gente não se descobre assim, a gente vai se construindo. E eu acho que isso é parte dessa construção desse novo passo que eu estou dando, de experimentar novas possibilidades, de levar a minha voz, de educar, de aprender. Isso aqui é um novo território, é um novo espaço, uma nova construção. E que a gente vai descobrir como ela vai ser à medida que a gente for continuar caminhando e der um novo passo e continuar colocando tijolinho em cima de tijolinho. Mas, para mim, é a experiência de estar vivo, né? É isso. Não, e eu tô achando maravilhoso. E eu perguntei isso pra vocês, gente, porque, assim, eu sei, a gente sabe os desafios que foi. E pegar o sonho, né, e ser um sonho dividido agora, que eu acho que é muito mais gostoso quando é um sonho compartilhado, tá sendo incrível. E eu realmente não perguntei nesses momentos como que estava sendo para vocês. Falei, então vou perguntar. Você guardou aqui, pra perguntar assim. aqui, assim. Bom momento, Você quis um cheque, vamos no ao vivo, assim mesmo. Isso não é muito seguro, tá, Lê? Só pra te avisar. Melhor não, né? Porque podia ter resposta que eu não iria ficar tão à vontade de escutar. Mas eu acho que esse ambiente aqui que a gente criou, e até nessa rodada que a gente fez, eu achei muito legal. Assim, pra ficar claro, a gente não concorda em tudo, a gente tem opiniões diversas, e Isso vai aparecer aqui, inclusive, porque isso é parte do que tá vivo, né? Se a gente começar a combinar discurso, a gente, na verdade, perde a segurança psicológica, porque passa pela autenticidade, e se eu mato a minha autenticidade, eu vou entrar em definhamento, não em florescimento. O que a gente quer aqui é florescer, produzir, criar. Não, e acabou a graça do negócio, né? Porque eu acho que o mais divertido é que a gente possa ter opiniões diversas. A gente E possa ser a gente mesma. Né? É viver o nome do podcast. Ficou lindo, né? não ficou, gente? Fala a verdade. Tô super orgulhosa e feliz. Ficou lindo mesmo. Ficou lindo demais. Legal. Bom.
Bom demais. Acho que a gente tá chegando no final, né, Lena? A Acho gente que sim, falou né? bastante, a gente Passou tão rápido. passou rápido. Acho que é importante compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo que nem sempre nós estaríamos as 4 juntas, porque temos agendas frenéticas, como todos vocês. A gente vai se dividir, se divertir nessa jornada. Então, a gente vai convidar vocês para assistir o próximo. Nesses primeiros 4, nós estaremos juntas. Nós estaremos contando aqui um pouquinho de cada uma de nós, como a Lena fez hoje. E é isso. Passo para ti, a palavra final. Obrigada, Gi. Obrigada por conduzir aqui, co-conduzir, né? Acho que a condução foi por todas, mas eu tô extremamente feliz. Não estou cabendo dentro de mim aqui. Mas, assim, muito obrigada por hoje, por esse momento. Obrigada mesmo por vocês toparem estar comigo e por fazer isso acontecer, porque sozinha, gente, não ia dar. Só funciona assim, com gente que a gente confia e que a gente pode fazer junto e fazer a diferença. Obrigada, gente. Obrigada, Valeu, gente. pessoal. Até a próxima. Até a próxima.